Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, não vai ter. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Olho no céu e vejo uma nuvem branca que vai passando. Olho na terra e vejo uma multidão que vai caminhando. Com essa nuvem branca, essa gente não sabe aonde vai. Quem poderá dizer o caminho certo é você, meu Pai. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Toda essa multidão tem o peito amor e procura paz. E apesar de tudo, a esperança não se desfaz. Olhando a frente, nasce no chão aquele que tem amor. Olho no céu e sinto crescer a fé no meu sangue. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Pelo olhar perdido de um irmão. Vem, eu desejo ver aumentar essa procissão, para que todos cantem na mesma voz essa oração. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Estou aqui. Oh. Súplicas a Jesus, não é isso? Agora vamos nos harmonizar, entrar em clima de prece, oração inicial. Vamos de súplicas a Jesus. Quem souber também pode acompanhar conosco. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a te pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem Jesus. Ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o da terra e acabar de vez com a guerra e caminhamos juntos ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminhamos juntos
Para a gente trazer a Elizabeth, a gente vai trazer mais uma música, tá? Quem conhecer Vocação também, de Padre Zezinho, pode cantar junto. A voz do vento chamando sem cessar, talvez a voz do tempo mandando respirar. A decisão é tua, a decisão é tua. São muitas as convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. Ouves a voz de Deus, chamando sem cessar. Se ouvires a voz do mundo, queremos enganar. A decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados. Quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. O trigo já se perdeu, cresceu e morreu. O mundo passando fome, passando fome de Deus. A decisão é tua, a decisão é tua. Elizabeth. Em instantes retomaremos a nossa transmissão. Aguarde emanando boas vibrações. Em instantes retomaremos a nossa transmissão. Aguarde emanando boas vibrações. Em instantes retomaremos a nossa transmissão. Aguarde emanando boas vibrações. Todas, né? Primeiro quero agradecer à casa, né, por ter me convidado para estar aqui hoje. Na verdade, já faz 4 anos que eu estou aqui, faz 4 anos que o Luiz me chama, né, para fazer uma palestra. E aí a gente teve a oportunidade de fazer o curso, né, de palestras com Herta e com Joela. E estou aqui, né? Como diz a música, acho que foram 2 músicas que eu pedi para eles cantarem, né? Jesus Cristo, eu estou aqui, né? Então, estamos todos aqui, né? E eu queria também agradecer aos meninos, porque eu acho que a música, ela traz uma sensibilidade maior, né, ao ambiente. E, por mim, eles passavam a noite cantando aqui, não precisava nem a gente falar, né? Muito bom vocês poderem participar desse momento. Muito obrigada, viu? E
Então, quando a gente fez o curso, pediram que a gente procurasse um tema relevante para poder falar sobre o tema, né? E tinha, tipo assim, 15 tipos de tema que a gente poderia ter falado. Eu mesma, primeiro pensei em fazer sobre a prece, depois sobre amor ao próximo, eu vou ali, sobre caridade, sem várias coisas, né? Mas uma amiga minha, né, que eu não gosto muito de ser citada, disse assim: Elizabeth, você já faz sobre o trabalho, né? Porque eu sou assistente social, trabalho também palestrando no meu trabalho, né? Que é saúde do trabalhador. Por que você não fala sobre o trabalho, né? E aí eu comecei a maturar essa ideia para falar sobre o trabalho. E aí, pensando, né? Poderia falar sobre o trabalho nosso aqui na Terra, no planeta Terra, que a gente está, e também no plano espiritual. Então, eu trouxe um pouco para a gente refletir, né? O que é de fato trabalho, por que que a gente trabalha. O trabalho, ele termina com a morte, né? E qual o valor espiritual do trabalho? Toda ocupação, o livro dos Espíritos diz, né, que toda ocupação útil é trabalho. Aqui foram as referências que eu utilizei, né? É o Livro dos Espíritos, que é a obra mais importante para o Espiritismo, né? Que eu acredito que todo mundo aqui conhece Allan Kardec. Alguém não conhece? Bom, todo mundo conhece, né? Então, no Livro dos Espíritos, ele fala sobre muitas coisas, né? São perguntas e respostas, que ele pergunta aos espíritos e os espíritos respondem. E dentre essas questões, ele também fala da lei, de várias leis, né? A lei do amor, a lei da caridade, e entre elas a lei do trabalho, né? Então, foi por esse motivo que eu também escolhi, né? Porque eu também não ia tirar da minha cabeça. E nosso lar, quem já assistiu ou quem já leu o livro, acho que a maioria, né? Pelo menos assistiu o filme, já deve ter assistido. Então, a gente faz o estudo na quinta-feira das obras de André Luiz, né? Psicografada por Chico Xavier, Franciscano Xavier. E aí, o nosso lar ele também traz um ponto bem importante que eu vou falar lá na frente, certo? Para quem não conhece André Luiz, ele foi médico, né, que viveu aqui na Terra e morreu por volta dos anos de 1930. Ele era médico, né, mas ele também fazia algumas coisas que não eram muito corretas, né? Bebia muito, farrava muito, né? Então, a, a existência dele aqui foi um pouco difícil quando ele depois desencarnou. E aí, eu queria falar da questão da origem da palavra trabalho, né? Vocês já tinham ouvido falar da origem da palavra trabalho? A palavra trabalho, ela vem do latim, como a maioria das palavras, né, vem. Tripalium, né, que quer dizer instrumento de tortura, né, que era utilizado na antiguidade. Eu não sei se dá para vocês enxergarem direitinho a imagem, né? Então, por isso o trabalho, ele sempre foi muito associado, né, ao sofrimento, à questão do esforço intenso e ao peso da obrigação, né? É, na nossa, no Brasil, que foi colonizado por europeus, né, o, o que tinha de trabalhador era dividido assim, o clero que não trabalhava, os nobres que também não trabalhavam. E aí, os plebeus
né, que eram 95% das pessoas, eram trabalhadores. Então, o trabalho ele sempre foi visto, né, como algo ruim. E o conceito da palavra trabalho, né? O trabalho é toda atividade humana, física ou intelectual, é direcionada a um objetivo, né? Então, ou eu, por exemplo, posso trabalhar na construção civil e meu trabalho é visto através de prédios, casas, né? Aqui que eu construo, ou de forma intelectual, que pode ser um professor, né? Um educador. Então, é, como objeto, como produzir os bens, né? Serviços, atingir uma meta, transformando a empresa e a sociedade. Envolve esforço, tempo e dedicação, né? Então, que o trabalho ele seja bem feito, ele precisa disso. Ele precisa que se tenha esforço. A gente tem que ter tempo e tem que ser dedicado para que seja um trabalho bem feito. E aí, como eu falei, né? Eu trabalho na saúde, sou assistente social. E sempre que eu vou palestrar, porque a gente é responsável por 89 municípios, né? Toda a terceira macro-região de saúde. E sempre que eu chego nos locais de trabalho, né? Eu pergunto, por que que você se levantou hoje e veio trabalhar? Né? Por que que a gente sai de casa para trabalhar? Primeiro, para nossa subsistência, né? E aí a gente escuta muita coisa. Teve um senhor que ele disse que trabalhava muito porque ele tinha que sustentar a mulher dele e a mulher dele era cara, né? Mas, de certa forma, é para o nosso sustento, para o sustento da nossa família, né? Para que sejam garantidas essas nossas necessidades. Também por segurança, né? Quando a gente trabalha, a gente se sente mais seguro, porque a gente tem como auxiliar, mesmo que a gente não seja a principal pessoa da família que sustenta, a gente é um auxílio, né? E aí, essa questão da estabilidade vai nos garantir essa questão da segurança. Também o bem-estar, né? Que contribui para uma vida digna. A gente também trabalha para o nosso crescimento pessoal, né? Desenvolvendo a inteligência e as nossas capacidades. Às vezes, eu, por exemplo, quando eu iniciei o trabalho, eu comecei a trabalhar, eu trabalhava com médicos, né? Eu era secretária, sempre fui na linha da saúde. E aí depois eu consegui me formar, né? E hoje trabalho também na saúde, mas como assistente social. E eu progredi, né? Como pessoa, né? Então, o trabalho ele também tem muito disso, né? Tem, tem também a questão do nosso desenvolvimento moral, né? Ele vai nos ensinar a ser responsável, né? A ter disciplina e ter empatia com o outro. Porque a gente não trabalha só, né? Eu sei que existem vários tipos de trabalho, inclusive tem alguns trabalhos que você pode fazer de forma remota, mas de alguma forma você tem que socializar com outras pessoas, né? Então, ele vai causar isso também na gente. Pelo menos é para causar, né? Muitas vezes o trabalho ele é só visto pela questão financeira, pela questão do status, né? E também a questão do reconhecimento. Mas será que esse é o verdadeiro sentido do trabalho? Valor da vida na Terra
trabalho na casa espírita. Eu coloquei na casa espírita porque a gente está aqui na casa espírita, né? Mas o trabalho ele também pode ser desenvolvido na Igreja Católica, com os evangélicos, com os nossos irmãos da Umbanda, do Candomblé, né? Então, o trabalho, ele não é só o nosso trabalho que a gente recebe por ele. O trabalho dos espíritas, né, que a gente também desenvolve, também é trabalho. Então, aqui na Casa Espírita, né, nossas tarefas, nós temos atendimento fraterno, né, tem os irmãos que se dedicam a isso. Nós temos os irmãos que se dedicam ao passe, né, no auxílio do outro. O estudo também ele é trabalho. Para a doutrina espírita, ele também é trabalho, né? A acolhida, né? O trabalho já inicia lá da nossa porta, né? Com o Luiz entregando os papeizinhos e recebendo, acolhendo as pessoas. A organização, né? A evangelização também, né? E o trabalho mediúnico também, que é extremamente importante para nós espíritas. O trabalho mediúnico, eu acredito, inclusive, que é uma das principais atividades, porque auxilia os nossos irmãos que estão desencarnados, né, através desse trabalho, né? Muitas vezes é um trabalho silencioso, mas que transforma. Trabalho e evolução, né? Como eu falei, que tinha utilizado o Livro dos Espíritos, né? Lá ele vai afirmar, né, que o trabalho é lei da natureza. Então, tudo que está na natureza trabalha, né, para que o planeta, ele contribui de uma forma para que o nosso planeta ele evolua, ele cresça, né, cada um de forma diferente. A gente tem aqui, inclusive, na imagem, a abelha, né? A abelha trabalhadora, porque se ela não polinizasse, a gente nem estava aqui, né? Então, tudo, todos os animais, plantas, todos os seres vivos desenvolvem algum tipo de trabalho. E aí tem um momento que, no Livro dos Espíritos, pergunta a questão do trabalho dos animais, se é igual ao trabalho nosso, aqui dos seres humanos, né? Eles trabalham de outra forma, né? Porque é de acordo com a sua inteligência, né? A gente trabalha aqui na Terra principalmente pelo financeiro. E os animais não, né? Eles trabalham para sobreviver. E aí é um processo ainda que eles têm de estar, né, em evolução. Então, eu já falei, né, que a visão da doutrina espírita, ela fala que toda ocupação útil é trabalho, né? Então, também é trabalhar cuidando, né? Cuidar do outro, estudando, orientando, acolhendo, ouvindo e servindo. E aí, a gente merece um período de repouso, né? Quem trabalha necessita, principalmente a gente que está aqui na Terra vivenciando algumas dificuldades que a gente tem, né? Então, o repouso ele é importantíssimo, né, para restaurar nossas forças, né? E principalmente não querendo falar nada dos homens não, mas a mulher para mim é quem mais trabalha.
né? Porque ela trabalha não só fora, né? Mas ela tem a família. E aí, muitas vezes, alguns companheiros nem ajudam tanto assim, né? Hoje em dia a gente já vê um progresso, né? Dos homens que auxiliam. Mas minha avó, no tempo da minha avó, ela, ela inclusive colocava a comida do meu pai, os filhos, né? No prato, né? E até hoje ele não sente, não faz absolutamente nada. Se precisar fritar um ovo, ele não faz, né? Então, é, precisa também, né, o homem aprender. E que bom que hoje a gente já tem essa meio que evolução, porque alguns ainda ajudam, mas a gente sabe que tem muitos que não ajudam muito em casa, né? Então, o descanso, o repouso, ele vai trazer o equilíbrio necessário para o nosso corpo, né? E o excesso de tudo adoece. Assim também no trabalho, né? Então, quando você trabalha exaustivamente, em algum momento da sua vida, se você não parar, né, não procurar ajuda, você vai adoecer. Eu trabalho com a saúde do trabalhador, né? E aí tem muitos trabalhadores que chegam, que já estão estafados, né? Que chegam sem condições nenhuma de trabalhar. E também a questão, a gente fala também da questão do trabalho infantil. Quantos e quantas pessoas começaram cedo? Eu sei que a necessidade, né, em algum tempo atrás era necessário, e aí os pais levavam principalmente os filhos para a agricultura, né? E aí o corpo da criança, ela não está formada totalmente para suportar o peso daquele tipo de trabalho, né? E aí até a gente quando é mais jovem, né, a gente pensa que pode absolutamente tudo, né? Mas quando vai chegando a idade, a gente vai vendo que a gente fez algumas escolhas erradas, né, Ranulfo? Pois é. E aí também já recebi trabalhadores de nem 40 anos com problemas de coluna sérios, que não conseguia ficar sentado, não conseguia ficar o tempo todo em pé, não conseguia ficar deitado, né? Porque já estava com várias hérnias, né, na coluna. E aí é muito triste você ver o trabalhador. Você atendeu o trabalhador que chega desse jeito, né? Porque não tem uma posição que ele consiga ficar. Tudo por conta do excesso. E aí, quando eu entrei na casa espírita, né, porque eu era católica, né, desde criança, eu acho que a grande maioria também, é, quando eu comecei a escutar que depois que morre a gente trabalha, eu disse, não, como assim, né? Então, a gente trabalha também depois da morte, né? A nossa vida espiritual, ela é ativa, né? Porque na Igreja Católica, a gente entendia que ou você ia para o céu ou para o inferno, mas aí você ficava de boa lá, né? Acho que ficava numa rede. Mas a gente vai ter que trabalhar, viu? Só que a gente não vai ter mais esse peso, né? Que é do nosso corpo aqui da Terra. Então, o espírito ele vai continuar aprendendo no plano espiritual, né? Ele vai continuar servindo, continua também evoluindo e eu sempre digo assim, espero que seja a última encarnação que eu esteja aqui, mas eu sei que não é.
Então, a vida espiritual não é inatividade, é continuidade da vida, né? É o valor espiritual do trabalho. Pronto. E eu utilizei para falar sobre isso, o livro Nosso Lar, né? Que ele vai no capítulo 22 falar, tem um capítulo inteiro falando sobre bônus hora. E o que é esse bônus hora? Esse bônus hora, né? É como se fosse uma ficha de serviço. André Luiz, quando desencarna, que vai, quando chega lá no nosso lar, né? Ele fica desesperado, que a gente deve ficar também, né? Quando passar para o outro lado, dá para saber de notícia da nossa família. E ele fica, e ele vai, tenta, né? Só que ele é médico e ele acha que tem que trabalhar lá no plano espiritual como médico também. Mas o trabalho é diferente. Aí ele pega e vai para uma reunião com um mentor espiritual lá, né? E aí, quando chega lá, ele e uma mulher também vão ser atendidos. E aí a mulher, no plano terrestre, já faziam 6 anos que ela tinha falecido. No plano terrestre, ela era rica, nunca precisou trabalhar, e quando chegou no plano espiritual também, estava lá de boas. Good vibes. Não estava trabalhando, né? E aí o espírito superior explica que para que ela, porque ela também queria ver a família, né? E aí ele explica, não, para ela poderia desenvolver algum tipo de trabalho que achava muito chato, né? Aí André Luiz já acende uma luz, né? E disse assim: opa, se eu posso trabalhar para ver minha família, então eu vou trabalhar, né? E aí começa o trabalho, primeiro limpando chão, ajudando a limpar os espíritos que estavam chegando, né, acolhendo a eles, né, e aí foi mostrado a ele que todo trabalho ele é importante, né, não é porque aqui na Terra ele era médico que lá ele vai fazer o mesmo trabalho e não diminui o fato dele fazer limpar, né, ajudar alguém, não tinha diferenciação com relação a isso, né? O que diferenciava era o cuidado que ele tinha com o próximo, né? Então, é, dedicação, que também gera crescimento espiritual, né? Esforço moral, possui valores. E aí, fazendo um paralelo, né, do que realmente vale, né, o trabalho aqui na Terra, no plano espiritual. Na Terra a gente vê muito a questão do cargo, salário, status, reconhecimento, né? E no plano, o que é visto é a dedicação, a experiência, o aprendizado e o crescimento moral. Na Terra a gente recebe pelo que a gente faz, né? E no plano espiritual recebemos pelo que nos tornamos. Trabalho, mérito e afinidade. Por exemplo, eu vou desencarnar aqui, né? E aí eu vou trabalhar com alguma coisa que eu não sei lá no plano espiritual? Não. Geralmente é de acordo com as nossas capacidades, inclusive intelectuais, né? O trabalho que a gente vai desenvolver lá, né, vai ser de acordo com a afinidade espiritual, né? O aprendizado ele continua sendo contínuo, né? E serviço conforme a nossa vocação. Então, por exemplo, André Luiz, através de Chico Xavier, né? Chico Xavier psicografou 13 livros, né? Isso também é um trabalho que ele estava desenvolvendo. E eu achei bem interessante um dia que
Luiz, eu estava conversando com o Luiz e aí ele falou, né? Que bom que André Luiz escreveu para que a gente pudesse saber um pouco como era o lado de lá, né? No plano espiritual. E sempre falando no progresso moral, né? Então, o valor do trabalho está no amor e na intenção com que ele é realizado. Aí lá no plano espiritual também, a gente descansa, viu? Não é só trabalho. André Luiz, é. Então, até André Luiz precisou descansar, né? Teve um momento que ele é, trabalhou muito, né? Que chegou à exaustão. E aí ele teve que parar, né? E descansar. Então, lá também, né? Existe esse desejo intenso do trabalho por conta principalmente da vontade da gente rever os nossos familiares aqui, né? Então, mas tem a orientação de descanso e recuperação. O trabalho é lei, o repouso também é, né? Então, aqui, para finalizar, certo? É, eu quero fazer uma reflexão, né? Tudo que eu vim trazer um pouco para vocês, que o trabalho ele não é castigo, como a gente imagina. É, é, é oportunidade, é aprendizado, é crescimento, é serviço, é transformação, viu? E eu queria também deixar o questionamento, né? Mais importante do que perguntar quanto ganhamos como o trabalho é perguntar, que nos tornamos através do nosso trabalho. E aí eu queria chamar os meninos para cantar. Muito obrigada. Em instantes retomaremos a nossa transmissão. Aguarde emanando boas vibrações. Em instantes retomaremos a nossa transmissão. Aguarde emanando boas Elizabeth, vibrações. querida, eu quero agradecer as suas palavras, a sua mensagem, a sua disponibilidade. Só o fato dela ter vindo aqui, ela estava se desafiando na tarefa do trabalho. Nós somos espíritas e os que são palestrantes sabem o quanto é desafiador estar aqui na frente com todos esses olhos atentos, querendo ou não, gostando. Às vezes nos deixa meio sem graça, nos deixa meio constrangido, nos deixa com vergonha, inseguros, porque a gente não sabe se o outro está entendendo, se o outro está gostando, se o outro está aceitando, e aí tudo isso passa na cabeça da pessoa que está aqui na frente. Uma coisa sou eu que trabalhei anos fazendo isso, né? Trabalhando como exemplo. Outra coisa é para ela que nesse curso que foi feito, que não faz nem 6 meses, eu acredito que deve fazer no máximo uns 2 meses, que era um curso para expositor espírita, ela já vem aqui e já traz a mensagem. E esse trabalho toca o coração de vocês. Tanto o trabalho voluntário aqui na casa, como o trabalho de se envolver em alguma atividade. Isso sirva também para nós que frequentamos a casa, porque às vezes a gente vem só na palestra. E aí depois, essa semana, a gente não pisa nem aqui, não faz nada, não quer se envolver com nada, não quer se envolver com o estudo. E esse trabalho é um convite. A reflexão é que toca o coração de vocês, para que a gente sinta. É muito importante a gente sentir o chamado, sentir a tarefa. Então, minha gratidão, querida. Parabéns por você ter se desafiado e ter vindo aqui, porque só ela sabe o quanto foi desafiador. E aí a gente tem que estar aqui para estimular, para que as pessoas. Ela já vai ter a prova, quando precisar, tu já sabe. Então, gente, dando continuidade aqui,
Vamos falar agora das atividades que acontecem nas outras casas. Além da nossa palestra pública aqui nos sábados à noite, que é sempre no sábado à noite, nas outras casas também nós temos as palestras públicas, só que em dias e horários diferentes. Deixa eu me situar aqui, que agora até eu perdi aqui o raciocínio. Vamos lá, amanhã é que dia mesmo? Me ajudem aí. Nossa Amanhã é transmissão dia foi 31. encerrada. Pronto, Que já Deus possa nos fortalecer enquanto seguimos os passos de Jesus. Nossa transmissão foi encerrada. Que Deus possa nos fortalecer enquanto seguimos os passos de Jesus. Nossa transmissão foi encerrada. Que Deus